Boa tarde, eu sou Davi. Eu vim apresentar meu trabalho de iniciação científica e eu fui orientado pela professora Charlane. A IUPAC define cristal como uma entidade sólida com estrutura interna bem ordenada, tipicamente expressando simetria tridimensional. São sólidos que apresentam simetria de longo alcance, ou seja, o arranjo de átomos em um ponto do cristal é igual ao arranjo de átomos em outro ponto qualquer do mesmo cristal. A topoquímica é o ramo da fisicoquímica que estudam reações que ocorrem em estado sólido, ou seja, sem que haja desordem significativa na estrutura cristalina. Ela foi criada pelo químico alemão Weimar Koester no início do século XX. Ela estabelece critérios basicamente geométricos, realização de reações no estado sólido, mas, em suma, para a realização da fotorreação de cicloadição, é necessário que os grupos olefínicos estejam em posições antiparalelas a uma distância de 3,8 a 4,2 angstroms. A fim de atingir esses requisitos, várias abordagens foram criadas, dentre elas a promoção de cavidades e a substituição intramolecular. Contudo, essas abordagens não são muito confiáveis devido à sua dependência do uso de forças dirigentes fracas, que são muito suscetíveis a mudanças súbitas na estrutura cristalina. A fim de superar essas dificuldades, nasce o uso de templates lineares. Eles fazem uso da geometria das ligações de hidrogênio para direcionar os grupos olefínicos durante o processo de expansão supramolecular às posições adequadas. O objetivo geral do trabalho é a síntese e caracterização de polímeros de coordenação capazes de realizar a fotorreação de cicloadição, utilizando o fotoligante BPE, ligantes policarboxilatos de flexibilidade distintas, além de metais da primeira série de transição. Os objetivos específicos são estudo de sistemas químicos já obtidos, reprodução e escalonamento de redes já obtidas, obtenção de análogos metálicos dessas redes e obtenção de novas redes de coordenação utilizando ligantes carboxílicos de diferentes flexibilidades. Falando agora sobre a metodologia, inicialmente os ligantes, o fotoligante é o BPE, como representado ali, o telos 1,2,4-piridietileno, é nele que ocorre a fotorreação, mas especificamente no grupo olefínico destacado. Como ácidos policarboxílicos, propõe-se o uso do ácido glutárico, o ácido 2,5-furano de carboxílico e o 2,5-diofeno de carboxílico. A principal diferença entre eles está na sua rigidez, em que o ácido glutárico é consideravelmente menos rígido que os demais, e isso se deve à presença do grupo aromático no ácido 2,5-furano e no 2,5-diofeno de carboxílico. Utilizando o ácido glutárico, inicialmente obteve-se o composto de manganês, mostrado na imagem. Em seguida, partiu-se para a obtenção de seus análogos metálicos. Foi possível obter compostos de zinco, cobalto e de cobre. O composto de zinco foi sintetizado por meio de uma difusão, em que o metal foi solubilizado em água, os ligantes orgânicos EDMF, foi colocado em um banho ultrassônico e, por fim, foi montado as colunas, inicialmente colocando os ligantes orgânicos, por camadas solventes e, por último, o metal. Foi então realizada a espectroscopia na região do infravermelho, em que as bandas em 485, correspondente ao tiramento da ligação metal-nitrogênio, e 540 da ligação metal-oxigênio, somada a outras bandas como a 1984, correspondente ao anel aromático, e as bandas correspondentes ao tiramento simétrico e assimétrico do carboxilato, indicam a coordenação tanto do ácido glutárico quanto do BPA ao metal. Foi então realizado a difração de raio-x de pó, em que é possível observar que há presença de picos adicionais no composto de zinco, mostrando que ele não está na mesma fase que o composto de manganês. Isso se deve à presença de impurezas no composto. Partindo agora para o produto de cobalto, ele também foi sintetizado por difusão, assim como o de zinco. Foi então realizada a espectroscopia na região do infravermelho do produto de cobalto, e a banda em 499 correspondente ao tiramento da ligação metal-nitrogênio e da de 524 correspondente da ligação metal-oxigênio, somado à presença da banda em 986 correspondente ao anel aromático e das bandas na região de 1400 a 1560 nanômetros, correspondente ao tiramento simétrico e assimétrico do carboxilato, atestam a coordenação tanto do ácido glutárico quanto do BPA ao metal. Foi então realizada a difração de raio-x de pó e, novamente, a presença de picos adicionais correspondentes à impureza na amostra. Por fim, partindo agora para o produto de cobre, ele foi sintetizado através de uma síntese hidrotérmica, em que foi colocado no autoclave e, por fim, colocado na estufa a 95 graus por 72 horas, obtendo-se os cristais vistos na imagem. Foi então realizada a espectroscopia na região do infravermelho e, novamente, as bandas na região de 490 a 530, correspondentes à ligação metal-nitrogênio e metal-oxigênio, a banda em 984, correspondente ao anel aromático, e as bandas da região de 1424 a 1560, correspondentes ao tiramento simétrico e assimétrico carboxilato, indicam a coordenação do ácido glutárico e do BPE. Foi então também realizada a ativação de raio-x de policristal, e novamente é possível ver que o produto não está na mesma fase, isso se deve à presença de impurezas. Aqui está a estrutura obtida para esses compostos e a tabela cristalográfica. Como é possível observar, ele apresenta o sistema cristalino triclínico e um grupo espacial P1. Também são representados os parâmetros A, B e C, além dos ângulos das ligações. Partindo então para os resultados utilizando o ácido 2,5-diofeno de carboxílico, inicialmente obteve-se cristais de manganês e de níquel, contudo os cristalitos eram muito pequenos, não sendo assim possível a realização da difração de monocristal. Os esforços se voltaram para aumentar o tamanho do cristalito. Isso foi possível na síntese de manganês. Então foi realizada a análise espectroscópica desse composto e as bandas em 463 e 553, correspondentes à ligação metal-nitrogênio e metal-oxigênio, somadas à presença da banda em 983 do anel aromático, em 1093 da respiração do anel tiofeno, e das bandas na região de 1373 e 1601, correspondente aos estiramentos simétrico e assimétrico do carboxilato, indicam a coordenação tanto do ácido quanto do BPE ao metal. Foi realizada também a difração de raio-x de pó de ambos os compostos e, como é possível ver, as fases bateram, sendo possível concluir que os compostos são análogos. Então foi realizada a difração de monocristal do composto de manganês e aqui está a estrutura obtida.
Concluindo, foi possível obter compostos utilizando ácidos carboxílicos distintos, foi possível obter uma nova estrutura cristalina, foi possível explorar condições reacionais diversas e seus efeitos na formação dos cristais, e também foi possível obter análogos metálicos com vários metais da primeira série de transição. Gostaria de agradecer aos órgãos de fomento, à universidade e ao meu grupo de pesquisa, o GPQMAP.